A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Vamos ler os versos 25 até o verso de número 29. O ambiente é maravilhoso, né? O Senhor está nesse lugar e certamente Ele está operando no vosso coração, no vosso corpo, na vossa alma. E já vimos Deus fazer milagres aqui nessa noite. Eu sempre penso que quando a gente ora, logo após a oração, a ação de Deus começa a trabalhar naquilo que Ele apraz. E eu creio no milagre. Há quem diga que quando a gente resolve orar, todos os demais problemas já estão resolvidos. E eu creio assim também. Eu creio que Deus está aqui para te abençoar. Capítulo de número 10, verso 25 diz: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Tome o vosso assento. Meus amados, a presença de Deus deixa a gente emocionado, né? A gente sente Deus no ambiente, através do que Ele está fazendo, e se alegra por isso. E nessa noite nós vamos falar um trecho da Bíblia Sagrada, muito conhecido inclusive dos irmãos da igreja, que é a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, ela é a mais linda, a mais extraordinária de todas as parábolas que Jesus contou. E ela é tão forte que quanto mais tempo passa, mais vivo ela fica na nossa mente, no nosso coração. Tanto é verdade que hoje nós temos instituições, ONGs, departamentos que recebem o nome de o bom samaritano. Sempre que uma pessoa bondosa ou não faz algum sacrifício por alguém, abençoa alguém, ajuda alguém, logo alguém lhe dá um elogio nobre: fizeste o trabalho do bom samaritano. É muito forte esta parábola. Há quem diga que a mesma parábola não acompanha o primeiro raciocínio dos versículos anteriores e que Lucas, com a sua sabedoria e inteligência, acoplou a parábola aqui na continuação. Independente de qual for aqui a situação, eu só sei que esta parábola cai muito bem no texto em que nós lemos nesta noite, e Deus vai falar claramente, vividamente no teu entendimento, no teu coração nessa noite. E certamente sairemos daqui fortalecidos pelo poder da palavra do Senhor. Quando nós olhamos para a Bíblia e vemos que alguém se levantou, esta palavra está dizendo para nós que alguém estava incomodado, alguém estava perturbado,
alguém estava querendo, pelo menos, dizer alguma coisa. Então, a Bíblia diz que este doutor da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Se nós olharmos para os textos anteriores, nós vamos ver Jesus ensinando os seus discípulos a fazer missão. E ele separou eles em 70 para que eles fossem. Mas Jesus está ensinando os seus discípulos e dizendo a eles da rejeição que eles teriam na sua terra. E Jesus está ensinando e diz a eles: se eles não os receberem, sacode aí o vosso sapato, bate o pé, tira o pó. E Jesus, como um grande ensinador, está ensinando, e isso está preocupando principalmente os religiosos destes dias. Jesus ainda vai acrescentar, exclamando alguns ais, e dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, que aliás era o chão da maioria dos seus discípulos. Tudo isso está incomodando o doutor da lei, tudo isso está incomodando o intérprete da lei, e então ele se levanta. Ele se levanta para pôr Jesus à prova, como a palavra nos diz, mas aproveita o momento para tirar uma dúvida que paira desde os tempos passados e sempre estará à tona, que é: o que farei para herdar a vida eterna? É uma pergunta que não se cala, a nossa alma anseia por isso, deseja por isso, mas não deixa de ser uma dúvida. Eu quero dizer à igreja do Senhor aqui nesta noite que a lei, que esse homem entendia muito bem, ela fez um favor, alguma coisa ela fez. Ela mostrou para nós que nós erramos o alvo, que nós somos pecadores. Isso nós temos certeza por causa da lei, mas também dentro da lei veio a dúvida quanto à vida eterna. É uma dúvida também que surge. Nesta caminhada nós vamos ver Jesus dizendo assim: eu sou o caminho, isto é, desde o Gênesis até sempre. Nessa caminhada de patriarcas, de reis, juízes, profetas, nesta caminhada, nessa andança, eu sou a verdade, isto é, fui ontem, sou hoje, serei eternamente. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nessa caminhada, quem andar por ela vai chegar ao final do nosso corpo, mas a nossa alma é eterna. E o sábio escreveu dizendo que o nosso corpo veio do pó, mas o nosso espírito veio de Deus e vai tornar para o Deus que o fez. Então nessa caminhada, no caminho da verdade e da vida, e Jesus então acrescenta depois dessa caminhada dizendo: e ninguém chega na vida eterna se não for por Cristo. Nessa caminhada sempre pairou a dúvida quanto à vida eterna. Eu lembro agora que nesses dias aqui eu tratei de um caso na congregação de uma pessoa muito querida, por sinal, que os irmãos conhecem, de muitos anos de fé. E quando terminou a escola bíblica dominical, essa pessoa nos procura e diz assim: pastor, há tantos anos eu sirvo a Deus, mas eu ainda tenho dúvida quanto à minha salvação. E depois de uma conversa, essa pessoa disse assim: estou saindo daqui certo de que preciso haver algumas coisas na minha vida e fazer algumas mudanças, mas uma certeza eu tenho: se Jesus voltar hoje, eu estarei seguro. É disso que a igreja precisa. Mas essa pergunta sempre pairou entre todos e em todos os tempos. Nós vamos ver, por exemplo, na Bíblia Sagrada, a dúvida pairando. Uma pessoa, o nome dele é Nicodemos, escondido e disfarçado pela sombra da noite, ele vai procurar Jesus. E quando ele conversa com Jesus, ele não queria saber outra coisa, ele queria saber o que ele podia fazer para herdar a vida eterna. Nós vemos também
Um outro jovem que pela escuridão dos bens materiais, das suas riquezas e das suas posses, é o jovem rico. Ele se aproxima de Jesus e a dúvida dele era concernente à vida eterna. E agora nós estamos olhando aqui para o intérprete da lei. Ele também estava na escuridão da inteligência, da sabedoria e até do conhecimento da lei, e agora ele quer saber de Jesus o que ele pode fazer para herdar a vida eterna. E Jesus sempre tem a resposta para todas as nossas perguntas. Aliás, eu quero dizer para ti nesta noite, que você já tem nesta noite a resposta de Deus para tudo que você veio buscar aqui. E se ainda não, até o final desta reunião, Deus trará à tona aquilo que você quer dele, porque ele tem para dar para a sua igreja. E você está no lugar onde Deus está e quer te abençoar. É o que Deus quer para nós, bênção, muitas bênçãos. O que é bênção, pastor? Bênção é tudo aquilo que nós temos, mas não ocupa o lugar de Deus. O que é maldição, pastor? É tudo aquilo que nós temos ou não temos, mas está no lugar de Deus. Se você é uma pessoa abençoada, Deus sempre é primeiro na sua vida, independente daquilo que você tem ou não. E quanto mais você tem e não ocupa o lugar de Deus, mais Deus dará para ti. Isso é bênção, e Deus tem para você nessa noite. E a maior de todas é a vida eterna. Olhem só: que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus, com uma pergunta de alguém que sabe perguntar e já sabe a resposta também, então Jesus vai lhe responder com uma outra resposta e com uma outra pergunta, no mesmo texto, na altura do doutor. E ele diz: o que está escrito na lei? Como interpretas? Sabe o que Jesus está perguntando aqui? O que ele já tinha respondido em Mateus 22 e 35, e também Jesus tinha respondido para, quem sabe, essa mesma pessoa em Marcos 12, 28. Então agora Jesus está perguntando, e é tão sábio o rapaz aqui, que ele vai responder exatamente o que Jesus já tinha dito algumas vezes. E então, o que Jesus está enfatizando aqui, o que ele está falando, é o que está escrito em Deuteronômio, capítulo de número 6, e também o que está escrito lá em Levíticos, no capítulo de número 19. Jesus está falando dessa lei, e ele entendeu muito bem o que é que Jesus está perguntando, aquilo que todos os dias, ele como doutor, como mestre, como escriba, como intérprete da lei, todos os dias ele fazia, ou na sinagoga, ou na sua casa, isso é, lia em voz alta, todos os dias religiosamente. Jesus está falando sobre isso, e então ele respondeu imediatamente: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Eu acho lindo, irmãos, porque o Decálogo, os 10 mandamentos, os primeiros versos, ele nos ensina como se deve amar a Deus, do 1 ao 4, né? E depois dos 5, do 6 em diante, ele nos ensina como amar o próximo. E o que eu acho mais lindo ainda, é o que nós precisamos fazer e ser: amar a Deus de todo coração. Mas nós estamos vivendo um momento, pastores, pastor Vladimir, em que esse todo está mais escasso. Hoje, há uma porcentagem do nosso coração, do nosso intelecto, do nosso entendimento adorando a Deus, e estamos deixando Deus na segunda posição, na terceira, né? Quem sabe não tem mais pódio para Deus no nosso coração, né?
Não sei. Ele está respondendo corretamente. De toda a tua alma, irmãos, é com a alma de um todo. As emoções e os sentimentos que nós temos quanto à salvação não deve ser uma porcentagem, mas nós devemos nos entregar de um todo para Deus. Deixa eu dizer uma coisa para ti nesta noite. Se você veio aqui para buscar o que Deus tem para ti, se entrega num todo para esse Cristo que morreu por ti, perdoou os teus pecados, sarou as tuas enfermidades e vai te usar na terra como atalaia. Aleluia! De toda a tua alma, de todas as tuas forças. Quando é que nós usamos toda a nossa força? Pastor, quando nós estamos lavrando, capinando, sentando tijolos, fazendo carpintaria. Não. Aí não precisa. E mesmo que você queira, você não consegue. Mas a Bíblia nos diz que nós conseguimos, sem reservas. Quando todas as forças do homem aparentemente se acabaram, ainda tem mais 30, 40% de força que ele não conhece. O que a Bíblia, o que os 10 mandamentos, o que a lei está dizendo aqui, é que nós temos que usar o que nós pensamos que usamos, e mais esse 40% é o momento em que nós conseguimos usar toda a força para amar a Deus. Tu tens amado a Deus de todas as tuas forças? Tu tens amado a Deus a ponto de que Ele tem olhado para ti, e agora, sendo assim, você está apto para receber de Deus o que Ele tem para nós? Amar a Deus com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Até que ponto nós usamos o que nós conhecemos da lei de Deus para adorá-lo? Até que ponto nós desejamos entender Deus para poder adorá-lo? Muita gente se esquiva de conhecer Deus, porque uma vez conhecendo deve ser praticado aquilo que ele conhece. E muitos de nós estamos na superfície desse conhecimento, porque profundeza não é conosco. Profundeza tem que pagar preço. Profundeza tem que perder ou ganhar tempo. Profundezas, todo conhecimento tem que ser aplicado para que os céus se inclinem para nós, e de uma vez por toda, tome-nos pela mão e diz: filho meu, fui eu que te chamei, fui eu que te gerei, fui eu que te fiz, e é eu mesmo que estou cuidando de ti. Adore o Senhor. Então, o rapaz responde categoricamente: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus olha para ele e diz para ele, estava na escola, Jesus disse assim: respondeste corretamente. A letra positiva. Agora Jesus vai dizer para ele que ele precisava de tudo. Faze isso e viverás. Jesus estava dizendo para ele que ele não fazia isso, mas que ele precisava fazer para alcançar a vida eterna. A igreja é do Senhor Jesus não tem mais tempo de viver superficialmente. Não. Nós precisamos nos entregarmos ao Senhor totalmente, porque o que nos aguarda na eternidade é algo que nós não pagaremos com o maior esforço que nós fizermos. Por isso, a igreja tem motivos muito grandes para fazer o que você está fazendo aqui nessa noite, adorando ao Senhor, pois Ele é digno de honra e de glória. Então, Jesus diz: tu precisa fazer isso para você viver. Você precisa. Agora, como todo intelectual, né?
Ele não vai ficar calado, não. Então, querendo se justificar, diz a Bíblia, porque não conseguiu o que ele queria, ele diz: quem é o meu próximo? Então, ele vai forçar Jesus a contar uma parábola. Você acha que Jesus queria contar essa parábola? Claro que não. Não. Acho que Jesus vai estar perdendo tempo com alguém que crê imediatamente, aceita, recebe, quer, pronto, acabou. Mas Jesus, olhando para a teimosia do seu coração, Jesus vai ganhar mais um tempo com ele. E vai lhes contar a parábola mais linda que a Bíblia registra. Vai contar. Quando nós olhamos para a parábola, quando eu olho para a parábola, nós vemos que dá a impressão que o que Jesus está querendo dizer aqui é que nós precisamos ser bondosos apenas, também. Quando nós olhamos para a parábola, dá-nos a impressão de que Jesus está querendo passar para mim e para você que nós precisamos ser pessoas caridosas, fazer caridades. Também, mas não é isso não. Quando nós olhamos para a parábola como religiosos, nós logo pensamos que Jesus está nos ensinando que nós temos que estar atentos aos estranhos e sermos acolhedores também. Mas não é isso não que Jesus está falando. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos na íntegra do texto, no capítulo 25, nós vamos ver que Jesus não está contando a parábola para os seus discípulos. Jesus não está contando essa parábola para nós. Ele está contando a parábola para um legalista religioso. E então Jesus quer quebrar ele no meio, quer de uma vez por todas conquistar a sua alma e a sua adoração, que ele venha se esquecer do legalismo, que ele venha se esquecer da religião, dos costumes, e passe a viver uma vida de verdadeira religião, que é o próprio Cristo. Então ele está contando a parábola para alguém que interpreta a lei. Ele não está contando para mim, nem para ti, nem para os seus discípulos. Ele está ensinando aquele homem, ele está ensinando aquela pessoa que boas obras e que métodos religiosos não são o suficiente para nós alcançar a benevolência do nosso Deus. Ele está ensinando para essa pessoa que estas coisas todo mundo faz. O que ele precisa é adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Olha que ensinamento lindo. Então Jesus vai contar. E você conhece muito bem. Jesus vai usar um sacerdote. O sacerdote era da turma aqui do sábio. Jesus vai usar alguém que tem o mesmo conhecimento da lei que tem o intérprete da lei. Jesus vai usar alguém que tem o mesmo nível cultural dele. E ele vai dizer que esta pessoa estava andando por um caminho que existe até os dias atuais. Uma estrada perigosa, cheia de cavernas, aonde andar sozinho no tempo de então era quase que impossível não ser assaltado, morto, pedrejado e roubado. Esse homem vai passando por esse caminho e a uma certa distância do caminho tem alguém caído à beira do caminho. É um judeu. Ele está meio morto, está sem roupa, sem carteira, sem animal, porque ele estava viajando de animal, como era o costume da época de todos. Os ladrões tinham roubado tudo que ele tinha. Tinha nada. Mas ele, segundo a Escritura, fez meia volta e passou. Enquanto
Jesus está falando que quem fez isso era um sacerdote que morava no templo, que ministrava no templo, as palavras começaram a entrar no coração desse homem aqui. Porque é lindo quando Jesus começa a pegar a gente, né? Aleluia. É lindo quando a gente começa a ler a palavra de Deus e as lágrimas começam a sair dos nossos olhos. São lágrimas diferenciadas. É a presença da sua palavra tocando no coração da gente. E ninguém resiste o poder da palavra de Deus. Palavra que muda, palavra que transforma, palavra que liberta, porque há poder na palavra do Senhor. Esse homem vai comendo, vai se alimentando. Eu penso, a Bíblia não diz, mas ele já estava chorando. Com toda a dureza do seu coração, com toda a dúvida, com todo o conhecimento, com toda a sabedoria, a sua alma já está chorando. Então Jesus diz: eu vou dar um checkmate nesse camarada agora. E mais um, é um levita, da tribo de Levi, da descendência de Arão, como era o sacerdote. Era da turma, da lei. Esse também, no templo, levanta as mãos, dá glória a Deus, dá aleluia, mas o céu não os conhece. Eu estou falando nesta noite que a igreja que tem Deus como seu Senhor é diferenciada. É a oração que Davi fez. A igreja precisa possuir a presença do Espírito Santo. A igreja que vai ser abençoada nesta noite, ela precisa da presença do Espírito Santo. Ela precisa trazer com ela a alegria da salvação, e também ter um espírito voluntário. Olha a igreja, olha a igreja, olha a igreja, isto é, Espírito Santo, a igreja que está apta para receber nesta noite o milagre, ela precisa ser conhecida no céu, ela precisa ser temida no inferno, e ela tem que ser respeitada na terra. A igreja de Jesus precisa ser respeitada na terra. A igreja de verdade, a verdadeira, é isso que nós somos, respeitado, porque a presença do Espírito Santo de Deus faz isso do seu povo, e Ele mesmo otorgou a nós autoridade, para em nome de Jesus expulsar demônios, curar enfermos, e se nós beber qualquer coisa mortífera, então o Senhor te livrará. Esta igreja protegida pela presença de Deus, é esta igreja que está aqui nesta noite se preparando para tomar posse da sua bênção. É a igreja que está sendo ensinada, porque sem ensinamento ninguém recebe nada, e se receber perde tudo que recebeu, e Deus não dá para a ignorância, Deus dá para a sabedoria e conhecimento de Deus. É o conhecimento de Deus que nos dá direito a tomar posse das bênçãos que todo mundo quer sem conhecer a Deus. Que igreja é essa que vive na ignorância do conhecimento de Deus, mas quer ter aquilo que Deus preparou para ti? Não, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e as bênçãos correrão atrás de ti, elas acompanham. É esta a igreja de Jesus, o resto é falácia, o resto é movimento. É isto que Jesus está passando para o intérprete da lei. E então, todos esses homens passaram de largo. Eu estou terminando. Mas vai descer agora quem? Um samaritano. Rapidinho, os samaritanos é a mistura dos assírios com judeus lá do ano 722, quando a Síria invadiu o estado do norte, o norte, e virou aquela mistura ali, que é longa a história. Rejeitado pela lei, rejeitado pelos costumes, sem valor nenhum. Olha só,
olha só, ele vai descer pelo mesmo caminho que horas antes o seu companheiro que está meio morto, alguém que está meio morto no caminho, ele vai descer o mesmo caminho. Ele vai estar montado, quem sabe com um dos mesmos animais. Ele vai estar provido, quem sabe do mesmo provimento que estava o homem que agora não tinha nada. Isto é, ele está na mesma estrada, na mesma situação. Preste bem atenção. Está correndo o mesmo risco. Então, agora vai vir a resposta de Jesus: quem é o meu próximo? Então o samaritano, enquanto ele está falando do samaritano, o intérprete da lei está mordendo a língua assim, está irritado. Poxa, eu odeio esses camaradas. Esses camaradas são uma perturbação. Eles dizem que o lugar de adorar é lá no monte, e nós dizemos que é aqui no templo. Sabe aquela coisa religiosa assim que uns crentes assembleianos também têm? Ah, tem que ser lá na sede. Ah, não, tem que ser lá na vila. Ah, não, tem que ser lá na Soli. Ah, não, tem que ser, não, tem que ser com, não, tem que ser com Jesus. Aonde está a presença de Deus, ali está o milagre. É ali. É isso que nós precisamos mudar dentro de nós, porque por fora nós mudamos antes de entrar no reino. Nós somos costumeiros e mudamos as coisas por fora, mas Deus nesta noite nos chama a mudança pelo lado de dentro para fora é que flui as coisas boas e os milagres acontecem. Jesus dizia: eu vou convencer esse rapazinho hoje. É duro, né? É duro. Por isso que ganhar uma alma, irmãos, tem custo. A gente chora. E quando a gente pensa que já está na mão, ela sumiu. Quando a gente pensa que já vai batizar, mergulhar ela nas águas, que também não importa muita coisa, o que importa é crer. Mas a gente quer fazer isso, e daqui a pouco ela já sumiu, mudou de endereço, trocou o telefone, né? Não é verdade? Alma custa muita lágrima. Alma deixa a gente de cabelo branco, arrepiado às vezes. Mas vale a pena. Porque se nós ganhar uma delas, grande será o nosso galardão. Aleluia, Deus transforma e bênção e nos chama de sábio, pois quem ganha a alma sábio é. Aleluia, que Deus possa te usar com esta sabedoria. Jesus está fazendo isso. E agora, então, Jesus disse para ele assim: pois é, quando esse rapaz chegou na presença de alguém quase morto, ele viu. Ele olhou, mas não viu. Quando ele viu a situação imunda daquela pessoa, ele, ao invés de olhar para a sua religião, para a sua terra, para a sua naturalidade, para a sua crença, para os desaforos que ele faziam para ele antes, sabe o que o bom samaritano fez? Na parábola, que é o próprio Jesus. Ele olhou para ele. Ele olhou para dentro dele. E disse: poderia ser eu nesta situação. Isso nos constrange nessa noite a amar pessoas. Amar pessoas. Então, Jesus está dizendo que ele olha para ele mesmo. Ele diz: eu estou em boa situação, no mesmo caminho, correndo o mesmo risco. E então tudo que ele tem, ele deposita aos pés dessa pessoa. E você conhece o final da história. Esta pessoa foi abençoada por esse bom samaritano. Eu quero dizer para ti nesta noite que ele está aqui. Jesus está aqui para te abençoar. Quando ele olha para a nossa vida caída, pecaminosa, enganada pelas filosofias, pelo YouTube, por tanta coisa que você ouve, está com a mente perturbada, porque você não lê a palavra, você só ouve. Quem você não conhece, precisa ouvir, ver e ler, e também viver aquilo que nós aprendemos, para que o nome de Jesus seja glorificado na nossa vida. Então a resposta agora não é quem é o meu próximo, mas de quem eu serei o próximo. O momento agora é de eu representar Jesus. Enquanto nós estamos vindo para a igreja, pedindo para Jesus fazer A, fazer B, fazer milagre, restaurar esse, restaurar aquele, Jesus está esperando de nós
que nós, na pessoa de Jesus, façamos o milagre, que nós tomemos a posição e representemos Jesus com a autoridade que Ele já nos deu. O que Jesus espera de nós é que nós sejamos Jesus para alguém, que nós sejamos o próximo de alguém. É isso que Ele espera da sua igreja, é isso que Ele espera do seu povo, é isso que Ele espera de ti nesta noite. Quando nós estamos nesse sentimento, então o céu se abre e Jesus começa a cuidar da tua família, cuidar da tua casa, cuidar dos teus negócios, cuidar de tudo que é teu, quando tudo está nas mãos de Deus. Sirva ao Senhor nesse pensamento, e certamente a eternidade é o lugar que te aguarda para estar com Cristo para sempre. E aí então se findarão as lutas, os problemas, mas enquanto estivermos aqui, pague o preço, sendo Jesus para alguém, sendo escape para alguém, sendo salvação para alguém, sendo o próximo de alguém. Fica de pé em nome de Jesus.